Então, aqui são as placas que eu tenho. Eu comprei, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vendedor, do Mercado Livre. Eu comprei o kit com 6 placas, com 6 moldes. Os moldes, eles vêm em dois formatos, em duas formas, aliás. Vem uma de EVA, que é essa daqui, que é o emborrachado, e essa de plástico, que é para manter ele firme. Então, sempre quando você for fazer o seu molde, sempre uma dentro da outra. Eu já vi alguns vídeos aí, alguns anúncios aí que o pessoal vende somente essa de plástico aqui, ou somente uma de acrílico, também uma de transparente. Eu optei por essa daqui por ser mais fácil. É uma para você manter ela segura e a outra para você poder desenformar ela. E aí o que vai variar são os tamanhos. Aqui todas as minhas placas, elas são de 28 por 28, exceto essa daqui, que se eu não me engano é 15. Essa daqui eu não indico comprar porque você vai precisar fazer muito, 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 muito para preencher uma parede pequena, pelo tamanho dela. O que vai variar também é a profundidade dela. Tem algumas que são mais profundas, outras que são mais rasas, entendeu? E aí você vai usar menos gesso, menos água. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço o dimensionamento, para poder saber a quantidade de gesso e água que eu vou usar em cada molde. Então aqui vamos fazer o dimensionamento para saber a medida de água e gesso que você vai utilizar. Aqui eu coloco essas madeiras que é para ela ficar suspensa, um pouco suspensa. Por quê? Porque essa placa aqui, esse molde, ela tem umas partes maiores e outras menores. Então, se você deixar ela fixa em cima da mesa direto, ela vai ficar torta. Então, eu coloco sempre essas duas madeiras aqui um pouco mais altas para ela ficar suspensa, tá? Então, o dimensionamento é o seguinte, basicamente a quantidade de água que você preencher a placa, você vai usar de gesso. Então, se você usar aqui 1 litro de água, você vai usar 1 quilo de gesso. A dica que eu dou para vocês é tirar 10 a 15% do volume de água. Então, se deu 1 litro de água, você bota 850 a 800 ml e mantém o 1 quilo de gesso. Aqui eu estou usando um copo de liquidificador, porque eu estou sem um copo medidor, mas aqui está marcando 1000 ml, 1 litro. Então a gente, com ela bem nivelada em cima da mesa, você vai preencher ela de água. Preenchendo ela de água até ela chegar na borda, aqui ó. Você sabe qual é o seu quantidade de água que você vai usar. Então aqui eu usei 1 litro de água. 1 litro de água eu vou tirar 15%, vou botar 850 ml de água e 1 quilo de gesso. Então para fazer a mistura, eu tenho aqui um pote que eu vou usar para pegar água. Aqui ele tem 900 ml, eu vou pegar 800, um pouquinho abaixo aqui onde está a marcação do meu dedo, de água. Aqui eu tenho um pote de 1,5 litro de sorvete. O que eu fiz? Eu enchi ele completamente de água. Onde a água bateu, eu marquei e cortei. Ou seja, então aqui eu sei que ele tem exatamente 1 quilo, porque eu cortei o excesso do plástico e deixei só onde bateu 1 litro de água. Um pote para você poder fazer a mistura e um cano de PVC para você poder fazer, para você poder misturar. Tá? Eu uso isso aqui porque fica melhor para a gente saber quando está no ponto a massa, que eu vou explicar para vocês aqui também. Antes da gente fazer a mistura, é importante a gente passar um óleo ou silicone na placa. Aqui eu não vou passar porque eu já passei e ela também está molhada. Então, com ela seca, você vai passar um óleo de cozinha na esponja, deixar ela bem úmida, bem como se ela tivesse assim já dessa forma aqui, ó, onde ela está molhada, como se fosse óleo. Eu não vou passar porque eu já passei antes, tá? Então não vai ser preciso. Esse óleo você vai passar uma vez e só vai passar de novo
depois de 20 a 30 placas prontas, ou quando você vê que está agarrando um pouco para sair. Então vamos fazer a mistura aqui. Então aqui para mistura, como eu falei, eu não utilizo o volume todo de água que deu a placa. Deu 1 litro para encher a placa. Então aqui eu estou usando 850 a 800 ml, tá? Primeiro você vai jogar a água nessa vasilha e depois misturar o cimento, o gesso, que aqui tem 1 kg de gesso. O importante é não jogar tudo de uma vez, porque se ele cair todo de uma vez, ele vai virar pedra. O importante é você sempre polvilhar ele pela água. Não jogar tudo de uma vez, sempre polvilhando. Sempre o gesso tem que ficar abaixo da água, tá? Então se ficar um pouquinho, uma montanhazinha aqui, você espera a água cobrir o gesso para você conseguir mexer. Depois que você começar a mexer, ele vai começar o processo de endurecimento. Então depois que você mexer e pegar o ponto, você já tem que jogar na placa. Aqui você mexe bem ele, o fundo principalmente, para não ficar o gesso por baixo. E o ponto, vou mostrar para vocês aqui qual é o ponto já de retirada do gesso. É quando ele não estiver escorrendo na espátula. Mexe bem ele. Quanto mais você mexer, mais ele vai ficar duro aqui dentro, tá? Então ele não pode ficar muito duro, tem que estar no ponto. Ó, você vê que quando você puxa ele, ele não escorre. Então esse aqui já é o ponto ideal do gesso. É bem rapidinho a mexida dele. E tenta sempre não raspar o fundo, porque às vezes fica um pouco de gesso duro da última remessa e acaba indo para a placa. Então aqui está no ponto. A gente vai agora jogar o nosso molde aqui. Eu estou fazendo aqui sozinho com uma mão, então não vou conseguir mexer ela. O importante é você sempre dar umas sacudidas na placa, que é para poder subir o ar que está embaixo, que vai ser essas bolhas aqui. Porque se ela ficar com muita bolha, quando você desenformar, as bolhas vão estar na parte da frente, na parte que você vai usar. Então o importante é você sempre dar uma sacudida nele. Tá vendo aqui, ó? Foi exatamente a medida que eu fiz. Não vai sobrar nada e vai preencher tudo, ó. Perfeito. Agora aqui você dá umas sacudidas, ó, de leve. Que é para poder ela preencher toda a placa e as bolhas subirem. Como eu estou fazendo aqui com a mão, eu estou sacudindo depois de já posto. É bom quando enquanto você estiver jogando, você vai sacudindo, tá? Pronto, depois de feito isso aqui é bem rapidinho. Agora é só deixar secar. Bom, aqui a placa já está pronta, tá? Você vê que ela já está dura. Tá dando 26 graus aqui na minha região, então ela ficou pronta com 20 minutos. 20 minutos. A minha casa ela é na sombra, então fica um pouco fresco, então demora um pouquinho mais. Mas no calor, com 10, 12 minutos ela já está pronta. Você passa a mão e você vê que ela está bem quente. Esse é o estado que ela está secando mais ainda. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou desenformar ela. Eu vou usar esse piso aqui em cima dela e vou virar, tá? Pronto, aqui ela já está virada, como se fosse um pudim. A gente coloca ela e vira. A gente tira sempre pelas laterais, um pouquinho de cada vez, ó, de cada lado.
Ela vai subir um pouquinho. Mesma coisa aqui. Sempre pelas laterais dela, sem fazer muita força, sem dar muita pressão em cima dela. E aqui agora a gente vai desenformar ela. Mesma coisa, vamos destacar ela, sem botar muita pressão em cima da placa. Pronto. Você descola ela aqui nas laterais antes de puxar. Pronto, já está soltinha. Agora é só a gente vir e puxar ela. Ela estava com pouco óleo, então ela grudou um pouquinho. Aqui tá a placa, tá vendo? Saiu perfeita, praticamente sem furinho nenhum. Aliás, eu não tô vendo praticamente furos aqui nela. Ou seja, o ar que estava embaixo dela tudo subiu todo. Você vê que a placa tá bem quente. Agora você tira aqui, reserva ela durante mais umas 2 horinhas nessa posição. Se você puder colocar no sol, melhor ainda, tá? E pronto. Aqui nós temos a placa, uma que já está pronta e essa que a gente tirou agora. Você vê que essa aqui está pronta, ela é bem leve, bem levinha, tá bem branquinha. Essa aqui ainda está úmida, ela está pesada um pouco ainda e ela fica um pouco meio cinzentada, tá? Fica um pouco meio cinza até ela secar. Depois que ela secar durante umas 2 horas mais ou menos nessa posição aqui, você pode tirar ela e colocar ela nessa posição aqui. Você pode dar uma leve inclinada nela, não muito, que é para ela não empenar. Isso quando ela já estiver seca, umas 2 horas já depois de desenformada, você pode tirar e guardar ela nessa posição aqui. Se você puder colocar ela no sol, melhor ainda, porque o ideal é ela levar o sol forte durante umas 5 horas mais ou menos, para ela ficar pronta. Lembrando que essa placa ela está muito frágil ainda, então sempre evitar de pegar nas pontas ou colocar peso em cima dela. Sempre que você for pegar, você tenta pegar ela pelo meio. Você arrasta ela aqui assim, ó, e pega ela no meio. Se precisar pegar, tá? Senão, pega ela bem aqui no meio, sem colocar peso nenhum sobre ela, tá? Dessa forma. Você vê que ela tá perfeita, ó. E aqui essas pontinhas aqui, ela é bem fácil de tirar. Ela você pode raspar com uma faca mesmo. E você consegue tirar essas pontinhas aqui, ó. Ela vai saindo todinha. Que é para poder alinhar elas. Aqui é uma que eu fiz de cimento, que ela já está totalmente pronta. Você vê que ela fica cinza. E ela é um pouco mais pesada do que a de gesso. Um pouquinho de nada mais pesado. E ela fica dessa cor aqui, ó. Não sei se está aparecendo para vocês aí, mas ela tá um pouquinho cinza, meio branca, meio cinza. Essa é de cimento. Essa aqui é totalmente de gesso.